ao Senhor. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, verso 1, todos encontraram? Esse é o texto da palavra do Senhor. As palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, do território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Verso 10, veja, eu hoje te dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém? Então nós vamos continuar aí depois, a partir do verso 4, vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder te adorar, de poder te agradecer, porque o Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela vida de cada irmão, cada família aqui representada, cada visitante. Que Deus Santo Espírito, Pai, que sabe a necessidade de cada um, possa, Pai, se encarregar de levar esta palavra e ministrar no coração, Senhor Deus, do contrito, do quebrantado, Senhor Deus, nesta noite. E assim, ó Deus, um dia, por o teu servo, apóstolo Paulo, que não abrir a minha boca, Senhor, seja me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Ministre em nossas vidas, a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Nós, quando eu era adolescente, minha turma de adolescente gostava muito de basquete. Eu cheguei a alguns jogos, apesar de que não era tão bom assim, mas acabei participando de alguns jogos na primavera, na época do basquete. Na minha época, o que era famoso era o Chicago Bulls, né? O Indiana alguma coisa similar, mas os famosos, os jogadores eram Shaquille O'Neal, Scott Pippen. Quem foi dessa época deve ter vibrado com esses caras. E lá nos Estados Unidos, estava o basquete para eles assim, como estava o futebol, como está até hoje o futebol no Brasil. E lá eles montaram o que a gente chama de Dream Team, que é chamado time dos sonhos. Os Estados Unidos, então, escolheu os melhores do país, os melhores de cada time, e montou um time, a seleção da seleção. Eles chamavam de Dream Team, que era o time dos sonhos. Então, com esse time dos Estados Unidos não tinha para ninguém, eles ganhavam tudo. Era o melhor time que nós já tivemos na história, foi esse time americano de basquetebol. E pensando que para entrar nesse time tinha que ser o melhor, eram os selecionados, era nada, era só aqueles que tinham capacidade mesmo, talento, que tinham um dom para poder fazer parte desse seleto time. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Deus ele tem também
também Dream Team, mas a diferença é que Deus não chama os melhores. A diferença é que Deus não chamou para o seu time somente os melhores, e muito pelo contrário. O apóstolo Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios, diz que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que... Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E quando a gente começa a olhar no chamado dos homens que se tornaram inclusive os pais da fé, a gente estranha, porque se fosse por nós, olhando para determinados personagens bíblicos, jamais nós chamaríamos pessoas para estar conosco. E a gente pode começar desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Deus chamou alguns homens que eram totalmente improváveis. Quando nós olhamos para os pais de Davi, no sentido da descendência, os predecessores de Davi, nós vamos perceber que Davi, ele vai ser inclusive descendente lá atrás, inclusive de Raabe. E aí você vai ver que é estranho, porque Deus chama a gente, que talvez eu e você, nós não daríamos nada para essas pessoas. Deus chama Raabe, uma prostituta, para instalar na galeria da fé. Deus chamou alguns homens que fizeram a diferença no seu tempo, mesmo sendo pessoas que talvez nós não contaríamos. Quando Jesus chama os seus 12, se nós olharmos a quantidade ou os personagens que Jesus chamou, Jesus chama um cobrador de impostos, Jesus chama Pedro, que era um homem afoito, sanguíneo, que a gente chamaria de muito doido. Jesus chama Judas, Jesus chama um médico, Jesus chama gente de todo tipo, pescadores. Jesus chama lá um camarada chamado Simão, o Zelote. O que eram os Zelotes? Era alguém que era uma espécie de povo que gostava de fazer guerrilha. Eles queriam tomar o Império Romano a partir da guerrilha, através de uma revolta armada. E se nós olhássemos, se nós fôssemos do RH de Jesus, nós reprovaríamos esses caras aqui. Eu falo assim, não, esse povo aqui não tem condições nenhuma para ser os chamados de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Jeremias, Jeremias vai ter a mesma sensação da qual nós estamos tendo agora. Porque Deus chama Jeremias para ser profeta, e Jeremias fala assim, Senhor, mas eu não sei falar, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, porque é que o Senhor está me chamando. E aí Deus então começa a ter um diálogo com Jeremias, que vai aí até o verso 10, onde começa o ministério dele. A primeira coisa que Deus fala para Jeremias, Jeremias, não se preocupe, porque o que eu mandar falar, você vai falar, você vai dizer, e eu responsabilizo sobre a sua vida. Jeremias, ele vai dar a mesma desculpa, a mesma justificativa que Moisés deu quando ele estava lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés em Êxodo capítulo 3. Deus chama Moisés, o que é que Moisés fala? Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Então Deus falou, não seja por isso, então eu peço ao seu irmão falar por você. E aí nós vamos ver vários personagens que de alguma maneira tentaram fugir do chamado de Deus. Jeremias foi um deles, Moisés foi um deles, e talvez aqui nessa noite há vários irmãos aqui que também talvez estão à semelhança de Jeremias e de Moisés, fugindo do chamado de Deus, dizendo para Deus que não tem condições, que não tem capacidade, que não tem forma ou não tem aptidão para o ministério, para o chamado. Mas aí, irmãos, Deus não quer nem saber disso. E se a gente pensar no contexto que Jeremias foi chamado, talvez você fale assim, e muita gente pensa erroneamente que talvez ser crente na época desses homens era melhor. Gente, eu vou dizer para vocês que não era fácil. Eu digo que talvez para ser crente na época desses homens, talvez seria ainda pior, porque havia perseguição, não havia Bíblia como nós temos hoje na mão, não havia nenhum tipo de mídia social que você poderia acessar e ouvir coisa de Deus.
Tudo que era de Deus estava em Jerusalém, estava no templo, nada fora do templo. Então, para você ser crente nessa época era muito mais complicado. Hoje você tem certamente 2 a 3 Bíblias em casa, cada uma com uma versão diferente. Você tem livros, você tem CD, você tem pendrive, você tem DVD, você tem acesso à internet, ou seja, você tem acesso a tudo que é de Deus muito fácil. Mas nessa época esses homens não tinham. E Deus chama Jeremias ainda num momento extremamente difícil da história de Israel. Assim que Israel foi invadida, diz que eles vão prender o rei Zedequias, vão arrancar os seus olhos. E quando eles invadem Jerusalém, está lá junto com esse povo nobres, está lá o povo que vai se tornar cativo, está lá no meio Jeremias. E antes que Israel fosse invadido, Deus chama Jeremias com uma voz profética e ele começa a dizer no país o seguinte: Deus vai destruir o templo. E o povo dizia então para Jeremias: você está doido? Você acha que Deus vai ter coragem de destruir o templo? O templo de Salomão, o templo que foi restaurado, o templo de Salomão, você acha que Deus vai deixar destruir? E Jeremias dizia: Deus vai destruir o templo. Quanto mais Jeremias falava, mais batiam nele, mais caçoavam na cara dele. Jeremias chegou num ponto tão sério que ele teve que ser exilado no Egito para não morrer, de tanto que ele sofreu por ele falar a palavra do Senhor. Até que um dia, em 586 a.C., você já conhece a história, está descrita em Isaías, em Jeremias, mas segundo o livro dos Reis, descrito também em Daniel e Ezequiel, diz que em 586 Nabucodonosor entra na Babilônia, leva para lá Sadraque, Mesaque, Abednego, que nós conhecemos mais como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, vai levar Daniel. Ezequiel vai nascer no cativeiro. Mas lá em Jerusalém vai ficar Jeremias. Jeremias vai ficar numa época onde o paganismo está agraçando a sociedade, a idolatria, a podridão espiritual, a podridão religiosa. Jeremias foi chamado, irmãos, num momento extremamente tenso e difícil do país. Ele está vivendo num momento de guerra, num momento de problemas, no momento de dificuldades, no momento que talvez eu e você diríamos para Deus: não me põe nesse negócio, porque eu não vou dar conta. E quando Deus chama Jeremias, ele sente esse medo, ele sente essa pressão, porque a responsabilidade da qual Deus estava chamando ele era tão grande, tão forte, que ele se sentia incapaz. O chamado de Jeremias, como o chamado de Isaías e o chamado de todos os profetas, irmãos, nunca foram em tempos de paz. A tirar João Batista, pelo menos, que aparece quando o Messias vai chegar, os demais profetas, todos eles, foram chamados em momentos difíceis, momentos de dor, de angústias, momentos de incertezas, momentos de frustração, momentos de desânimo, momentos que ninguém queria saber de Deus. Aí Deus levanta esses profetas para levar uma palavra. Quando Deus chama Isaías, no capítulo de número 6, lá no verso de número 9, Deus diz assim para Isaías: você vai falar e eles não vão te ouvir. Você vai pregar e eles não vão te ouvir, Isaías. Você gostaria de ser profeta, por exemplo, no lugar de Isaías? Se Deus chamasse você, desse para você uma missão, e Deus falasse assim: você vai lá falar, mas ninguém vai te ouvir. Quem é professor aqui sabe. Quem gosta aqui de estar explicando e os alunos você para, enquanto eles vão te ouvir, você não continua. Agora você imagine você levar uma coisa boa, você levar um evangelho e a pessoa não querer ouvir. Foi assim que Deus disse para Isaías. Então pergunta: por que Isaías continuou pregando? Porque a pregação da palavra de Deus, ela tem 2 finalidades: salvação e julgamento. Para os que ouviram e obedeceram, salvação. Para os que não ouviram, julgamento. Isaías viveu nesse período difícil, e aí Jeremias também está no período agora talvez pior do que de Isaías, porque agora o país foi invadido, boa parte da população foi para o norte do país, a cidade está um caos, a cidade está desgostosa, triste, incerta, não tem mais templo, não tem um lugar mais de culto.
as pessoas não têm onde se reunir para adorar, e Jeremias estava no meio desse negócio. E Deus chama Jeremias para esse momento da história de Israel. A história que Jeremias viveu, irmãos, certamente é bem mais difícil do momento que nós estamos vivendo. Por mais dificuldade que você possa ter no mundo, na sociedade, não se compara o tempo que Jeremias estava vivendo. E Deus então traz para Jeremias algumas convicções. Deus traz para Jeremias algumas lições, algumas convicções que precisam servir para mim e para a sua vida, que somos chamados pelo Senhor. E o Senhor nos chamou, irmãos, primeiramente para a salvação. Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor lhe chamou para a salvação. Deus fez um chamado para a salvação na sua vida, tocou no seu coração, na sua alma, e você atendeu. Agora, além desses que foram chamados para a salvação, Deus chamou também pessoas para trabalhar juntamente com Ele no seu reino. E é sobre isso que nós queremos meditar nessa noite, olhando para a vida então de Jeremias, tirando então as lições que Jeremias teve como profeta do Senhor a seu tempo, e que nós podemos aplicar diretamente para a minha e para a sua vida. E é por isso que eu queria ministrar nessa noite sobre Deus tem me chamado para você. Vamos repetir? Agora você não vai falar para você, agora você vai falar assim: Deus tem me chamado para mim. Tá? Então vamos lá, 1, 2, 3. Deus tem me chamado para mim. Irmãos, o chamado de Deus vem mesmo antes do nosso nascimento. O chamado de Deus vem mesmo antes do nosso nascimento. Verso 4 e 5 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, para Jeremias: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu separei e o designei profeta das nações. Oh irmãos, coisa dura é você ouvir essa coisa dura e coisa maravilhosa. Por que dura? Porque quando você é chamado por Deus, não tem como você fugir. Isaías disse que Deus haveria de pegar Israel, colocar como fossem os olhos nos queixos de Israel e iria trazê-lo. Israel não tinha como fugir. É duro porque quando você percebe que o eterno Deus escreveu a história da humanidade, e no meio dessa história, antes que você nascer, antes que você conhecer o Evangelho, Ele já tinha te chamado, isso recai sobre nós um temor. Isso recai sobre nós um certo medo, uma certa preocupação, porque o Senhor Deus dos céus e da terra nos chamou para alguma coisa. E agora, irmão, você não pode fugir. A coisa boa é que você tem o privilégio de ser chamado, de ser escolhido por Deus. E Deus está dizendo para Jeremias: não é você que escolhe, não é você que dá as cartas, não é você que fala, eu que te chamei. A história é diferente. Eu não estou te perguntando, Jeremias, se você quer ou não. Eu não estou te dizendo se você quer ou não. E se você não quiser, não muda nada, porque eu te chamei e acabou. Quem tem Deus, irmãos, Ele tem um projeto específico para a vida de cada ser humano. E quem é chamado não consegue fugir dos propósitos de Deus. Deus começou a falar comigo, eu ainda era adolescente. E a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo assim: Deus tem uma obra na sua vida. E eu perguntei então para a final de uma Rosa, mãe do Bibi, eu virei para ela e falei: o que é obra? Eu sabia, né? O que é obra? A primeira vez que eu vi que quando Deus diz assim: ó, você foi chamado para ser pastor, eu falei: agora pronto. Eu falei: não, eu não quero esse negócio, eu não pedi. Não interessa o pedido, já está chamado, já está escolhido e acabou. Não é você querer, irmão, não é você que escolhe, não é você que decide. Davi diz lá no Salmo 139, verso 16, diz que os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas essas coisas estavam sendo escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 9, quando ele fala sobre Esaú e Jacó, ele diz: antes que nascesse, para que tivesse feito bem ou mal, para que tivesse algum tipo de obras, Deus escolheu a Jacó
e aborreceu Esaú. Se há alguma coisa, irmãos, que eu e você, nós nunca vamos conseguir fugir, é do chamado do Senhor. Você pode fugir, você pode tentar fugir, você pode protelar, você pode passar tempo, mas em algum momento da história, a graça de Deus será mais forte que a sua própria vida, será mais forte que as suas convicções, será mais forte que a sua vontade, porque a escolha de Deus, irmãos, não é a nossa escolha. E quando Deus nos chama, Ele não abre mão de nós, Ele não abre mão de você. Primeiramente, Deus não abre a mão de você para o chamado à salvação. E você que tem um chamado de Deus, se Deus te escolheu, não adianta você fugir, porque você vai fugir e você vai ficar sempre com aquela sensação no coração: eu poderia ter feito algo para Deus, eu poderia ter realizado algo para o Senhor. E Deus tem chamado a muitos, irmãos, mas muita gente está querendo desistir do plano, daquilo que Deus tem realizado e vai realizar na vida dele. Deus tem levantado pessoas para uma grande obra, mas muitas vezes nós estamos nos acovardando, ou dizendo que não queremos, ou dizendo que não podemos, ou dizendo que, eu não quero ser isso, eu gostaria de ser outra coisa. De fato, irmãos, Deus chamou várias profissões para glorificar o nome dele. Deus chamou os advogados, os médicos, os agrônomos, os engenheiros. Deus chamou toda sorte de profissões para glorificar o nome dele também. Mas Deus também chamou aqueles que vão estar na linha de frente, aqueles que estarão com os pés formosos. Então, se você tem um chamado de Deus, você nessa noite deveria se orgulhar disso. Você deveria se alegrar em perceber que o Criador dos céus e da terra contou com você antes mesmo de você nascer. Quando você ainda estava sendo gerado no ventre de sua mãe, Deus olhou para você e disse: tu és meu, tu és o meu filho, eu te gerei. Se você não acredita que tem alguma coisa na sua vida, se você não acredita que Deus tem um propósito na sua vida, é só você perceber que você está vivo. Se você está vivo, é porque Deus ainda tem propósito na sua vida. Se você já tivesse morrido, se você estivesse morto, certamente acabaria, porque diz lá em Eclesiastes que do sepulcro não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria. A Ele iremos cedo ou tarde. Mas se você está aqui, de alguma maneira, Deus tem um chamado para a sua vida. E quando Deus nos chama, duas coisas acontecem: temor e tremor. Nós tememos porque é uma responsabilidade muito grande, e nós trememos porque nós sabemos que nós não somos merecedores de tal chamado de Deus. Jeremias então ouve essa palavra do Senhor: Jeremias, antes que você nascesse, eu te escolhi, eu te chamei. Maravilhoso, irmãos, quando você sabe que Deus tem um propósito, tem um chamado na sua vida, mesmo sem você querer, mesmo sem você entender. Deus tem chamado eu e você para um grande propósito, para uma grande obra. Deus tem um chamado para você. Segundo, quem é chamado por Deus é capacitado por Ele. Versos 6 e verso 7. O negócio desligou aqui, deixa eu pegar. Acontece, gente. Versos 6 e 7 diz assim: mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou o quê? Muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe disser, que eu lhe ordenar, e dirá tudo aquilo que eu lhe ordenar. A primeira desculpa que Jeremias coloca é que ele não sabe falar, ele não tem capacidade, ele não tem condições de exercer o chamado, de exercer a obra da qual Deus chamou ele para fazer.
E aí, quando Jeremias coloca esse obstáculo para Deus, quando Jeremias diz para Deus: Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho aptidão, então Deus diz para Jeremias: Jeremias, fica tranquilo, não diga que você é muito jovem, não despreze, não se desqualifique, não se rebaixe, porque a todos a quem eu enviar você irá. E o que eu pedi para você falar, você vai falar, Jeremias. A primeira desculpa, irmãos, que é dada por nós para não servirmos a Deus com alegria e com fidelidade, é porque nós não sabemos, é porque nós não damos conta. Mas muitas vezes nós não estamos preparados ou abertos para aprender naquilo que Deus tem para mim, para a sua vida. Se você acha que eu, na minha limitação hoje, na minha dificuldade, eu já falava assim, você está muito enganado. Quando eu fui no seminário, irmãos, eu nunca tinha pregado na vida. Nunca tinha pregado na vida. E a primeira vez que eu fui pregar foi na cidade de Rondônia, perto de Cianorte. Na primeira semana que eu cheguei no seminário, eu procurei os colegas para me ajudar a fazer um sermão, que eu estava desesperado, gente, que eu ia pregar. E aí eu fui pregar lá em Rondônia, na Presbiteriana Renovada. Irmãos, eu preparei um negócio para 2 horas. E com 10 minutos acabou tudo. Acabou o argumento, acabou tudo, deu branco. E eu peguei o microfone e entreguei para o pastor, vermelho, envergonhado, olhando para baixo, não olhava, nem encarava a igreja, só olhava para baixo. E aí, fora que à tarde eu havia saído com o pastor para fazer visita. E aí, cada casa que nós chegávamos, o pastor: olha, você vai ler uma palavra e vai orar. Você é seminarista, né? Futuro pastor. E eu tremendo, irmãos, aquele pastor não sabia como eu estava tremendo. E aí, toda casa que a gente ia, eu falava, e nós fomos fazer umas 3, 4 visitas antes da pregação. E na hora de ir embora, o pastor falou assim para mim: você tem uma palavra de apoio. Aí eu: palavra de apoio? Aí ele falou assim: você falou né, não sei quantas vezes. Eu achando que era uma palavra boa. Nossa, né, uma palavra de apoio, coisa boa. E ele contou quantos né eu falei. E eu falei: meu Deus do céu, se o pastor reparou até quantos né eu falei, imagina a hora de eu pregar. E fui para o culto, irmãos, e foi um fiasco. O pastor teve que repregar a minha mensagem. Eu voltei para aquele seminário com a seguinte convicção: gente, é melhor abandonar esse negócio, não é para mim. Larga a mão, não tem jeito. Mas aconteceu, irmãos, uma coisa curiosa. Na primeira semana do seminário, nós fazíamos trabalho como todo dia. E daí, num dia dessa tarde, a gente acordava muito cedo, dormia muito tarde. Eu dormia tarde e eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar que era como fosse uma campanha no lar. Alguns irmãos, o contexto era como fosse lá em Jaciara. E aí, nesse lugar que nós estávamos, estava cheio de gente usada por Deus, cheio de profeta, como tinha muito costume isso lá em Jaciara, quando eu era da Assembleia de Deus. E nisso, diz que no sonho, alguém falava assim para mim: a palavra está com você, Jé. E aí ele dizia: a palavra está com você. E eu falava assim: mas como? Comigo não. Olha o tanto de gente capaz, olha o tanto de gente importante que está aqui, olha o tanto de gente que sabe, eu não posso. E aí a pessoa falava assim: não, é você mesmo. Tudo bem. E aí diz que eu falava assim, eu pegava a Bíblia, irmãos, eu abria a Bíblia. Quando eu abria a Bíblia, vinha tanta luz nos meus olhos, mas tanta luz, que era como, não tem como você olha para o sol, e aí aquilo te ofusca, você volta assim, fica piscando. Aí eu ficava bem assim com a Bíblia, que parecia que tinha uma lanterna ligada na Bíblia. E aí eu fazia bem assim, eu não conseguia olhar, não conseguia ler a Bíblia de tanta luz que vinha. E aí eu dizia bem assim para aqueles irmãos: olha, irmãos, eu não sei, eu não estou conseguindo ver, mas o texto é Isaías 42:3.
Aí eu acordei assustado com esse negócio, corri lá na Bíblia, Isaías 42:3, fala sobre o sacerdócio do Senhor Jesus, e eu não entendi nada. Aí procurei um irmão do quarto ano, falei, vou procurar um mais graduado aí, que ele vai me explicar. E aí ele falou, isso aí deve ser chamado, deve ser ministério. E esse sonho, irmãos, dessa luz, passou por muito tempo comigo. Por muito tempo eu tive esse sonho, de que de alguma maneira eu abria a Bíblia e luz vinha aos meus olhos. Então eu queria dizer para você, irmãos, que quem começou lá atrás, que não conseguia nem olhar para as pessoas, que a algum momento da história pensou em desistir, porque achava que não tinha condições, irmãos, eu percebo que Deus foi maravilhoso, que Deus foi misericordioso, porque nós entendemos, irmãos, que quem é chamado por Deus é capacitado por Ele. Quando Deus te chama, Ele responsabiliza por aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Não é com você, irmãos, a coisa. Não é conosco a situação. A primeira dificuldade que Jeremias coloca para Deus é: Senhor, eu não sei falar, logo eu não posso ser profeta. E aí Deus então diz para Jeremias: se esse é o problema, está resolvido. Se o teu problema é só que você não sabe, então eu vou te ensinar, Jeremias. Se a dificuldade que você tem a falar, eu vou aperfeiçoar a sua linguagem. Se a dificuldade que você tem é encarar o público, eu vou tirar da timidez. Se a dificuldade que você tem é cantar, eu vou te dar então afinação. Irmão, se Deus chamar você para algo, Ele se encarrega de preparar aquilo que Ele te chamou para fazer. Então Deus é aquele responsável por aquele que Ele chama. Deus Ele quer capacitar o seu povo para fazer a sua obra em todos os lugares, seja aqui em Campo Verde, seja nos bairros fora daqui, seja em missões, seja lá no seu trabalho, seja lá onde você estiver. Deus, Ele tem um chamado para mim e para a sua vida, e dentro desse chamado, Deus se responsabiliza por você. Quando eu fui para o seminário, irmãos, eu não tinha terminado o terceiro ano. O terceiro ano eu fiz 3 vezes. Uma eu reprovei de falta, a segunda eu desisti, na terceira também. 3 vezes para terminar o terceiro e não consegui. E no ensino médio, irmãos, eu estava com raiva de estudar, porque eu já tinha minha profissão, mexer com som, e eu dizia para as professoras: não preciso disso aqui não, eu não quero esse negócio de estudar não, eu já sou profissional, já sou autônomo. E aí as professoras falavam: Jean, uma hora você vai se arrepender, Jean, uma hora você vai precisar disso. E quando eu cheguei no seminário, o primeiro critério para você pegar o diploma como formasse era que você tivesse o 2º grau completo. E aí, irmãos, naquele dia eu lembrei daquelas palavras. Eu tive que sair correndo para eu começar a estudar, porque eu estava extremamente atrasado. E quem estava um dia extremamente atrasado, irmãos, Deus deu graça, Deus capacitou, Deus preparou, porque Ele chama nós para um projeto, e se Ele nos chama para um projeto, Deus se responsabiliza. Martinho Lutero tem uma frase muito legal que diz assim: eu sei que eu não sou ainda quem eu deveria ser, mas também eu já não sou quem eu era. Eu ainda não cheguei lá, irmãos, mas também já não sou aquele que chegou lá em 2005, porque de lá para cá, irmãos, Deus tem feito algo. E eu digo isso para te incentivar nesta noite, para dizer para você que se o chamado de Deus arde na sua vida, não abra mão dele, esteja pronto, se abra, esteja disposto, disponível para fazer algo para o Senhor. O pastor Gleidson fala que para fazer a obra de Deus, nós precisamos tomar chá. E o que é o chá? O chá é o acróstico de 3 palavras: C, H e A. Se você deseja fazer alguma coisa para Deus, você precisa tomar chá, C, H e A. Você precisa ter conhecimento. Primeiro, o que eu devo fazer? Segundo, você precisa ter habilidade.
como eu devo fazer o que eu tenho que fazer. E a terceira coisa, você precisa ter atitude. Tem gente que tem atitude, ele está animado, pastor, vamos fazer, vamos trabalhar, eu estou disposto, mas ele não tem conhecimento e nem habilidade. Às vezes a pessoa ele tem conhecimento, só que ele não tem habilidade, falta um pouco de jogo de cintura. Ou então ele tem conhecimento e tem habilidade, só que ele não quer. Vamos, irmão, Deus te chamou, deve ser uma bênção, Deus quer fazer algo na sua vida. Eu falo, pastor, estou afim não, estou meio cansado, deixa para outro lado, quero não sei o quê. Então ele não tem atitude. Nós precisamos ter conhecimento, habilidade e atitude para aquilo que Deus nos mandou fazer. E isso, irmãos, não diz respeito a, de repente, você deve estar pensando, desde missões, Jesus está falando aqui só para quem é missionário, para quem é pastor. Deus está falando para você. Deus te chamou para você ser luz na sua casa, para você ser luz no seu trabalho, para você ser um representante dele nessa terra. E se ele te chamou, ele quer te capacitar para isso. Mas para isso você precisa ter atitude. Para isso você precisa estar aberto para ouvir aquilo que Deus deseja fazer em você e através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um chamado para você. Terceiro, quem é chamado por Deus tem um ministério garantido por Ele. Olha o que diz no verso de número 8. Verso de número 8 diz assim: não tenha medo deles. Deus dizendo para Jeremias: pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, verso 10: eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reis, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Primeira coisa que Deus fala para Jeremias: Jeremias, não tem como você fugir, porque eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Se você acha que você tem direito e escolha sobre a sua própria vida, Deus diz para Jeremias: eu quero dizer que é irrevogável. O chamado de Deus, irmãos, é irrevogável. Antes de eu ir para o seminário, eu tive um tempo que eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu me desviei. E onde eu ia, irmãos, onde eu botava o meu pé, Deus levantava alguém para falar comigo. Gente que nunca viu na vida, vinha falar comigo: Deus tem um chamado para você, Deus está te chamando para uma obra. Chegou um momento que se tornou tão forte, uma pressão tão grande, que eu falei: Senhor, eu não quero, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor mesmo, eu não quero, chama outro, Senhor. Tem tanta gente boa aí, tem tanto menino crente lá na igreja, tanto menino de oração, tanta pessoa bacana, melhor que eu, que nem desviado não está. Por que é que o Senhor está contando comigo? Porque o chamado de Deus, irmãos, é irrevogável. Enquanto a gente não volta para os caminhos dele, enquanto a gente não volta para os propósitos dele, irmãos, a gente nunca vai ter paz. E eu gostaria de ter paz, eu gostaria de ser um pecador em paz, mas eu não tinha felicidade, eu não tinha paz, porque onde Deus ia, Deus estava falando comigo. Um dia, irmãos, eu nunca contei isso aqui, mais uma vez, veio uma mulher lá de Cuiabá na minha casa. Ela veio na cidade, e lá na cidade de Jaciara, ela estava na casa de uma família, falou assim: eu preciso na assembleia à procura de um jovem chamado Jean, e ele está desviado. Quem era o único Jean da igreja? Era eu. E aí a irmã me ligou e falou assim: tem uma pessoa que a gente vê, quer falar com você. Eu, tá bom, fui lá. Aí ela falou assim, bem simples: jovem, eu venho de Cuiabá por causa da sua alma. Aí eu: é? O Senhor manda te dizer que se você não voltar para Ele, as coisas vão começar a complicar para a sua vida. Aí eu falei: mas de novo, mas gente. E ela disse assim: hoje à noite você vai lá na igreja e você vai entregar sua vida para Jesus. Ela falou: é hoje, não é amanhã não. Você vai no culto hoje e na hora do apelo eu vou com você lá na frente.
E aí eu falei, mas não, Senhor, eu não estou pronto, eu não estou preparado, tá? E na pressão, irmãos, eu fui lá. Fui lá na igreja, na hora do apelo, eu fui lá com aquela irmã, mas não era de coração. Eu fui lá só por ir. Desobedeci a palavra de Deus e saí dali e continuei na vida de pecado. E essa história continuou por 1 ano e 3 meses. Deus me perseguindo no bom sentido. E eu ainda achando que isso era mal. Eu ainda achando que isso era ruim. Deus me amando, Deus me buscando, Deus me procurando, contando comigo. E eu ainda achando que isso era ruim. Até que chegou um momento, irmãos, que eu não aguentei mais. E eu falei, tá bom, Senhor, tá bom, olha, para, tá bom, eu volto. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu deixe? E aí eu larguei, irmãos, aquilo que eu mais amava na época. Não era nem namorado não, gente, era só um automotivo. Larguei o som automotivo e falei, Senhor, agora eu estou aberto, agora o que o Senhor quiser fazer, agora eu vou parar, inclusive, de mexer com o som, agora o Senhor vê que eu estou pronto nisso. E o dia que eu disse para o Senhor, agora, Senhor Deus, cumpra a tua vontade, as coisas começaram a mudar. A primeira coisa que Jeremias precisou ter convicção, e de que eu e você precisamos ter convicção nessa noite aí, chamar de Deus aí irrevogável. Porque o chamado ele vem antes do nosso nascimento. Segunda coisa que Jeremias aprende por Deus, que não adianta dar desculpa. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho tempo. Deus fala, não estou nem preocupado com isso. Porque quem vai capacitar vai ser o Senhor. E a terceira coisa que Deus fala para Jeremias é que quem é chamado por Ele tem um ministério garantido por Ele. Jeremias está profetizando, como eu disse no início da mensagem, num dos piores momentos da história de Israel: apostasia, pecado generalizado, guerra, templo destruído. Jeremias estava sendo perseguido, açoitado. Jeremias estava num momento extremamente difícil, então ele sabia que se Deus não fosse com a vida dele, ele iria ter mais problemas do que ele já teve. Por que é que Jeremias é chamado profeta chorão? Porque ele olha para Israel, olha para o seu país destruído, olha para a população, olha para os sacerdotes, olha para tudo que está acontecendo, e ele não tem outra sensação a não ser chorar, a não ser desesperar, a não ser clamar por aquele povo que estava tão cego, tão desviado, tão afastado. E Jeremias deveria ser um homem capacitado, garantido por Deus, porque senão a sociedade do seu tempo iria engolir ele. Israel, irmãos, estava na chamada prostituição cultural, onde homens e mulheres se prostituíam em nome de entidades, em nome de divindades da sua época. O sucesso, então, irmãos, do ministério de Jeremias não estava na capacidade dele, não estava porque apenas Deus capacitou ele, mas o sucesso do ministério de Jeremias estava justamente naquele que chamou Jeremias. O sucesso de Jeremias, o sucesso dos chamados dos homens de Deus não estavam neles mesmos, estavam naquele que o chamou, estavam naquele que o vocacionou, naquele que o levantou, que chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias está lá no meio do caos, mas ele tem a plena convicção que Deus está com ele. E chamado, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque se nós formos avaliarmos sucesso ministerial em cima dos profetas, nós vamos perceber que eles não tiveram sucesso algum. Que sucesso Jeremias teve? Qual sucesso Jeremias teve? Você que já leu Jeremias e também Lamentações? Nenhum. Muito pelo contrário, perseguido, caluniado, açoitado, preso, exilado. O próprio país não aceitava ele, os próprios irmãos sacerdotes não aceitavam, porque dizia que ele não era boca de Deus coisa nenhuma.
continuar na presença de Deus, profetizando a um povo que sequer queria ouvir aquilo que ele tinha para dizer. Somente Deus pode trazer essa convicção ao nosso coração, meus irmãos. Jeremias poderia muito bem falar: eu, Senhor, uma outra, ó, partiu outra cidade aí, não vou ficar aqui mais não quero mais isso, arruma outros. Mas ele ficou até o fim, porque ele tinha a plena convicção de que o ministério, o chamado de Jeremias, estava sendo cuidado e garantido pelo próprio Deus. Deus disse a Jeremias: não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Deus estava dizendo: Jeremias, eu só quero que você fale, eu só quero que você faça a minha vontade, eu só quero que você se disponha. O restante, Jeremias, é comigo, e eu, Jeremias, estarei com você para te livrar. E se Deus chamou você, querido, descanse o teu coração, porque Deus é aquele que tem um escape no momento certo. Se Ele tem um chamado para você, Ele tem escape para a sua vida. Receber o chamado de Deus hoje, irmãos, não é tão diferente dos dias de Jeremias, apesar que eu acho que nos dias de Jeremias ainda foi mais difícil. E ele diz o seguinte: eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: Jeremias, contando a visão, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Outra coisa que nós percebemos em Jeremias, como chamado de Deus, é que quem é chamado por Deus recebe direcionamento de Deus. O que Jeremias vai falar não é coisa dele, não é opinião dele, não é algo que vem dele, mas o que Jeremias vai falar é aquilo que Deus vai colocar para ele falar. Deus já está dizendo, adiantando para Jeremias, dizendo o seguinte: eu lhe dou a mensagem que você deve anunciar. Se você é chamado por Deus, se você tem convicção que você foi levantado por Ele, capacitado por Ele, seu ministério é garantido por Ele, agora tenha convicção de que você falará somente aquilo que Deus está mandando você falar. Porque a gente fala em nome de Deus, gente, quando Deus não mandou falar. Isso tem frustrado muita gente, irmãos. É muita gente falando em nome de Deus quando Deus não mandou falar. Que Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, as suas palavras você guarda para você. A partir de agora, Jeremias, você vai falar as minhas palavras. Você vai falar aquilo que eu tenho para te dizer. Se você, irmãos, for responsável por aquilo que Deus tem para te dizer, aquilo que é de Deus, tenha certeza que Deus vai garantir. Agora, se você está falando em nome dele, quando ele não mandou você dizer, irmãos, com a certeza que você estará sozinho. Na versão NVI diz que, no verso de número 9, diz o seguinte: agora põe em sua boca as minhas palavras. Isaías capítulo 6, parece que acontece um movimento semelhante. Diz que Isaías tem uma visão, o anjo do Senhor desce com um alicate na mão, com a brasa viva tirada do altar do Senhor, e diz que aquela brasa, o anjo vem e queima os lábios de Isaías. Com Isaías foi diferente de Jeremias, porque Jeremias reconhece que no chamado dele, a boca de Jeremias era podre, não os dentes, irmãos, mas a forma que ele falava. E Jeremias dizia o seguinte: eis que meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E diz então que o anjo do Senhor pega um alicate que chama de tenaz, pega lá uma espécie de brasa do altar do Senhor, queima a boca de Isaías e fala: agora isso queimou a tua boca, isso purificou os teus lábios, agora você vai falar a minha palavra. Jeremias, como era descendente já de profeta, de família sacerdotal, Jeremias já nasce crente. Então Deus já está colocando direto
a palavra dele na boca de Jeremias. E quando, irmãos, Deus dá a palavra dele, ele se responsabiliza. Agora a gente tem que saber se o que Deus está nos dando é Ele mesmo, é nossa intuição, eu acho, eu senti, eu pensei. Porque, irmãos, nós que somos humanos, nós falamos. Muitas vezes pode ser coisa da nossa cabeça, do nosso coração, e a gente pode estar aí achando que Deus está falando quando Ele não está falando é coisa nenhuma. E é por isso que Jeremias, como chamado de Deus, ele também nos ensina que o chamado de Deus deve falar apenas aquilo que ele foi chamado para falar. Francisco de Assis tinha uma frase que dizia assim: pregue, se necessário, use palavras. Pregue. Pregue, se necessário, use palavras. Primeiramente, quem tem que se sobrepor é a palavra do Senhor e não as nossas. Nós muitas vezes temos estragado o evangelismo, estragado aquilo que Deus poderia estar fazendo, porque nós muitas vezes não estamos falando aquilo que Deus gostaria que nós falássemos. Então, se você é chamado por Deus, fale só o que Deus te mandou. Edson Teixeira, que já veio aqui na igreja algumas vezes, ele dizia que para ele o homem mais corajoso não são os homens bombas, não são os homens que têm coragem de pegar no arma. Para ele o homem mais corajoso da terra é aquele que diz: assim diz o Senhor, quando o Senhor não mandou falar. Para ele isso é ser um homem corajoso, porque ele não tem medo daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode julgar. Então Deus tem nos chamado, irmãos, nessa noite, não só para quem é missionário, não só para quem tem um chamado pastoral, nem só para quem é da liderança, mas Deus primeiro te chamou a salvação. E além de chamar a salvação, Deus chamou também pessoas aqui para fazer a obra juntamente com Ele, para participar ativamente do reino dEle, para cuidar da noiva dEle. E este chamado veio antes mesmo do seu nascimento. Não foi porque você quis. Aliás, as pessoas que hoje são, não quiseram ser. Eu nunca quis ser, irmãos. Eu nunca pensei em ser pastor. Nunca passou pela minha cabeça, nunca desejei isso. Mas é algo mais forte que nós. E é tão interessante que o próprio Jeremias, no momento da história dele, quando a coisa aperta demais, fica tão complicado, Jeremias diz assim para o Senhor: ah, Senhor, o Senhor foi para mim como um ribeiro ilusório. É como se Jeremias estivesse dizendo assim para Deus: Senhor, o Senhor me enganou. Eu não achava que era isso. Eu não achava que o ministério era assim. E Jeremias fala então que ele está desanimado, chateado, porque diz que como ele fosse iludido. Mas aí de repente ele sente o seguinte: de repente Jeremias fala que vinha como um fogo dentro dele e começava a queimar os ossos, algo que era mais forte que ele, e ele não conseguia parar e ele tinha que falar. O que vinha sobre Jeremias era muito mais forte que ele. E quando esse chamado que ele vir sobre a sua vida, vai ser muito mais forte do que tudo que você experimentou na sua vida. Não haverá nada difícil para você deixar, porque a graça de Deus, ela é irresistível, e quando Deus chama, não tem como nós fugirmos. Quem é chamado por Deus é capacitado por Ele. É óbvio que você precisa se dispor para isso. É óbvio que você tem ferramentas para isso. Não adianta também você falar o seu chamado e ficar sentado, simplesmente esperando que, como Salomão, a sabedoria caia do céu. Nós precisamos buscar este conhecimento que foi dado pelo Senhor. Quem é chamado por Deus tem um ministério garantido por Ele. Isso não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito ao próprio Deus. O maior interessado nessa obra, irmãos, é o próprio Deus, não é você, não sou eu. Se Ele não te chamou, Ele vai garantir, Ele vai respaldar, Ele vai te dar suporte para aquilo que Ele deseja fazer em você, através de você. E uma pessoa que é chamada por Deus vai falar aquilo que é de Deus. É necessário nós começarmos, irmãos, a ter discernimento para
aquilo que Deus tem falado no nosso coração, não para aquilo que nós estamos querendo falar em nome dele. Jeremias, o ministério dele podemos falar que foi um fracasso, se fosse comparado pelo sucesso de hoje, pelos números, pela quantidade de almas. Jeremias poderia ser considerado um fracasso, mas diante de Deus, Jeremias foi um sucesso, porque mesmo em meio a angústias, mesmo em meio a complicações, provações, Jeremias permaneceu fiel a Deus. O que está em jogo, irmão, não é quantas almas você vai ganhar, o que você vai fazer, quão ativo você será. O que está em jogo é quando você se encontrar em Cristo e Ele vai perguntar para você: mostre as tuas mãos, se você vai chegar com as mãos vazias ou se você vai chegar com as mãos cheias. Não importa se o que Deus chamou para você acha que é pequeno ou você acha que é grande. Deus chamou uns para 30, uns para 60 e uns para 100. Não interessa. O que interessa é se você vai ser fiel naquilo que Deus te chamou para fazer. O que interessa é que aquilo que Deus chamou para fazer, se você vai cumprir com alegria, se você vai cumprir com fidelidade, se você não vai dar desculpa. Ah, se eu não sabia, eu até queria fazer, Senhor Deus, mas olha, eu não dei conta. Olha, eu até queria, mas ninguém me ensinou, ninguém me chamou, ninguém nunca me deu oportunidade. Essa desculpa, irmãos, não vai colar você. Ah, Senhor, eu não fiz porque estava tão difícil naquele momento, estava tão complicado, que eu larguei mão do meu chamado. Seu chamado não é comigo, irmão. Seu chamado não é com o seu irmão, com o vizinho, com o pai, com a mãe. Seu chamado é entre você e Deus, e você vai ter que prestar conta diante disso. E nós vamos ter que prestar conta, inclusive, como diz Jesus, de cada palavra que saiu da nossa boca. Jesus disse que nós vamos falar se o que nós falamos era dele ou era simplesmente em nome dele, quando não tinha absolutamente nada dele. Vamos colocar em pé e convidar o ministério de louvor. Nós precisamos, vez por outra, irmãos, estar falando nesse tema, porque nós temos nos interessado no Enem, e temos que interessar sim. Temos interessado aí na faculdade, temos que se interessar sim. Mas se a partir de agora nós tivermos somente profissionais aí fora e não tivermos líderes espirituais, como é que vai ser a nossa geração? E uma frase que eu sempre falo: quem serão os pastores dos nossos filhos? Quem serão os pastores dos seus filhos? Quem serão os pastores dos seus netos? A igreja brasileira, que fala tanto de missões, mas os nossos filhos precisam ir para a faculdade, ganhar um bom salário. Olha, pastor, está errado, o senhor quer que ele não ganhe um bom salário? Eu quero. Mas eu quero que o mesmo filho seu, que tem chamado por Deus, seja incentivado, assim como ele é incentivado para outras coisas. A gente fala de missões, mas nós estamos interessados que os nossos filhos ganhem muito dinheiro. Eu quero que seu filho seja um bom profissional, irmão. Mas se o seu filho tem um chamado, você deveria se alegrar e se orgulhar disso. Antigamente, quando dizia assim: olha, meu filho foi chamado por Deus, a família se alegrava, a família se sentia honrada em perceber que Deus encontrou naquela família alguém que vai dar continuidade na obra. Um dia Samuel foi lá na cidade de Belém, uma cidade pequena, simples, pobre, cheia de problemas. E diz que lá em Belém Deus tinha lá o sucessor de Saul, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel chega da cidade, há um apavoro: o que o profeta está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? E aí diz que
Samuel vai lá na casa do povo pobre, na casa de Jessé. Lá na casa de Jessé, Samuel fala assim: não é nenhum desses aqui. Não é Eliabe, não é Samar, não é Abinadab. Tem mais ninguém? Acabou todo mundo? E Jessé fala: olha, tem mais um aí. Vai estar lá no pasto, isso é café com leite. Nem está aqui, porque aqui é assunto de homem, né? Quando Davi chega, irmãos, na presença dos seus irmãos, do pai, mãe, do profeta, ele apenas aí em torno de 14, 15 anos, Deus fala assim para Samuel: este é o escolhido, este é o chamado do Senhor. Samuel pega então um vidro de azeite e unge ele no meio dos seus irmãos. Lá em 1 Samuel capítulo 16, verso número 13, diz assim o texto: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi não pediu para ser rei, Davi não pediu para ser profeta, porque o texto em Atos diz que ele foi profeta. Davi não pediu para ser nada daquilo, mas Deus escolheu Davi desde o ventre da mãe para ele ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E talvez nessa noite nós estamos aqui no meio de pessoas que foram chamados, que foram escolhidos, mas as decepções, as angústias, os problemas têm feito você fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Aí você começa a dar desculpa: Senhor, eu não quero, eu não vou fazer mais, porque a igreja tem problema, porque o irmão, porque a irmã, porque isso, porque aquilo. E o que Deus tem a ver com isso, meu irmão? Se Ele chamou, foi você. Se a coisa é com você, ou então mesmo que você aceite, você começa a dar desculpa: ah, Senhor, eu não sei, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não dou conta. Para com isso. Porque pelo nosso serviço a gente para aprender. Você entra numa empresa, você tem que fazer treinamento, é uma semana sentado fazendo treinamento, e a gente vai feliz porque é bom emprego. E a empresa fala: se você não for, você vai ser mandado embora. Você vai. É na escola, tal da semana pedagógica, gente, oh meu Deus do céu. Mas você tem que estar lá. Aí Deus te chama para fazer parte da maior obra da história, de uma obra que não vai acabar aqui, irmãos. Tudo que você fizer aqui vai acabar aqui, mas a obra de Deus vai continuar lá. E quando Deus te chama para a maior obra da história, a gente fala: eu não tenho tempo, eu não dou conta, eu não sei, eu moro longe, eu não tenho carro, eu ando a pé, eu isso, eu aquilo, meu cachorro morreu, meu gato sumiu. A gente fala de tudo. Ah, Deus, eu sou chamado desde da minha mãe, eu estou capacitado, olha, mas eu não sei se eu quero ministério, porque é tão complicado, é tão difícil, eu não sou entendido, as pessoas não me respeitam. Não, quem te chamou foi Deus. Se o Senhor te chamou, Ele vai garantir o teu ministério. Se você tem convicção que você é chamado dele, Ele garante o teu ministério. E uma vez que você é chamado por Ele, Ele vai te encher. Ele vai colocar as palavras na sua boca e você vai falar. Jesus diz lá em Mateus capítulo de número 10, lá no verso número 15: não temas quando vocês estiverem na presença de reis, governadores, por amor do meu nome, porque naquele dia, quando vocês abrirem a boca, eu colocarei a minha palavra na sua boca. Para que Deus te chamou? Deus chamou para salvação. Deus chamou para ser filho, para ser pai, para ser esposo. Deus chamou para ser um profissional. Deus chamou para fazer parte do ministério dele. Não pense que chamado é só quem está lá no campo, como nós falamos aqui. Deus tem um chamado para você. Quando você sair daqui, você continuar representando Ele, sem desculpas, sem qualquer tipo de coisa que você possa dizer para Deus que não dá conta. Porque se você se abrir para Ele nessa noite, se você estiver aberto para Ele nessa noite, Ele vai te encher em nome de Jesus.
Ele vai te capacitar. O Espírito Santo do Senhor vai vir sobre ti. O Senhor disse isso para Maria. Maria preocupada, mas como se dará isso, Senhor? Que eu não conheço homem algum, eu ainda não tive relacionamento. E aí o anjo diz: o Espírito do Senhor descerá sobre ti e te encherá. É tudo com Ele, é por Ele, é para Ele. Não é nada conosco. O que é conosco é você nessa noite se dispor, voltar para sua casa hoje pensando: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Nós vamos cantar nessa noite, nós vamos adorar o Senhor. E você vai lembrar dessa noite de quando Deus te chamou, de quando Deus falava com você de modo tão intenso, tão forte, das convicções, das alegrias que você tinha em servir a Ele, e talvez você já não tenha mais hoje. Talvez as circunstâncias, as tristezas, a angústia, os problemas internos, os problemas dentro da própria fé, talvez te arrastam hoje para parar. Mas nessa noite Deus manda dizer através da palavra, como disse a Jeremias: desde o ventre eu te escolhi, tu és meu. Vamos louvar o Senhor.